Graça e paz. A gente deseja isso, e é por isso que a gente diz, e com certeza a gente já está experimentando dessa graça e dessa paz desde o momento que nós tivemos o encontro com Cristo, e de maneira especial estamos desfrutando disso aqui, nessa igreja, junto com essa família da fé, nesse último dia do ano. Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, nós temos o desafio, por natureza, de nos concentrarmos. Já foi falado, e eu quero relembrar você que, apesar da disposição das cadeiras, que é diferente daquilo que a gente está acostumado, sentar nos bancos de madeira, apesar de termos essa diferença, nós estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Então, eu pretendo e quero me esforçar nisso, de não me delongar, tá bom? Quero ajudá-los, não me delongando aqui, para que a gente possa, o máximo possível, ficar atento àquilo que nós vamos ler da palavra do nosso Deus, que é aquilo que Ele quer falar ao nosso coração nesse último dia do ano. Então, é um desafio, como eu disse, por si só, talvez ainda mais no dia de hoje. As crianças vão permanecer conosco, então também peço a ajuda delas, dos pais, e que Deus continue falando ao nosso coração. A passagem que eu escolhi compartilhar com vocês não é aquela que um tempo atrás eu havia dito que era o meu plano de poder compartilhar com vocês. A gente faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então era pretensão minha, e eu já estou meditando na passagem de Tiago, capítulo 5, já há algum tempo. E a gente vai ter oportunidade para fazer isso em outro momento. O que eu quero aproveitar aqui para ler com os irmãos e pensarmos naquilo que Deus também tem para falar ao nosso coração, é o que foi dito e está registrado no Salmo de número 126. Então, por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura juntos deste pequeno salmo, Salmo de número 126. Tem como título Consolo para os que choram, e é um cântico de romagem, que então nos narra, ou nos relata, deixa registrado, as palavras do autor desse salmo que nós desconhecemos. Não foi aqui mencionado, como em alguns outros casos. Nós vamos ler todo o salmo juntos. Vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai dando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Geralmente, quando a gente chega ao final do ano, é impossível, creio que é impossível, a gente não pensar em muitas situações que nós vivemos durante todo esse ano. Aqui na abertura, no início, isso foi dito, que a gente relembra um pouco daquilo que nós vivemos durante todo esse ano. E quando a gente chega no último dia do ano, talvez seja ainda mais nítido essa realidade.
de que, sem perceber, de maneira automática, a gente faz uma retrospectiva, a gente faz uma autoavaliação, uma autoanálise, uma autorreflexão, relembra algumas situações. É impossível a gente relembrar de absolutamente tudo, mas a gente lembra de algumas que nos marcaram. E a gente até lembra de situações boas, situações felizes, situações agradáveis, mas eu creio, talvez por aquilo que somos como pecadores, aquelas que geralmente estão mais frescas na nossa mente e no nosso coração, as situações que mais são fáceis de nós relembrarmos são aqueles dias e aquelas situações difíceis que nós atravessamos durante esse ano. Que talvez, meus irmãos, inclusive no presente dia, no presente momento, são situações que ainda nós continuamos a viver. Não é porque nós chegamos no último dia do ano, aonde acaba um ano e se inicia outro, aonde finaliza um ano, que significa que os nossos problemas e as nossas dificuldades, que talvez a gente começou a vivenciar lá no início do ano, ou até mesmo no ano anterior, não significa que chegando ao último dia do ano, onde finalizaremos esse ano, que os nossos problemas também se finalizarão. Quem dera se assim fosse. Se todo o último dia do ano, quando acaba o ano, acabassem os nossos problemas. Mas não é assim. Talvez a gente está vivendo alguns problemas, algumas questões extremamente difíceis. E vivendo essas situações difíceis, talvez o sentimento que você teve no coração foi de que isso nunca acabaria, nunca se encerraria, nunca se finalizaria. E esse sentimento, de certo modo, é normal. Esse sentimento não é exclusivo nosso nos dias que nós estamos vivendo, nas circunstâncias que nós estamos experimentando, mas eu creio que também esse foi o sentimento do povo de Israel, aonde eles, vivendo situações difíceis, também se perguntaram: será que isso não vai acabar? Será que isso não vai se encerrar? E aonde o povo de Israel provavelmente se encontrava quando esse salmo foi escrito? Por aquilo que a gente pode observar aqui das poucas palavras que o salmista disse, muito provavelmente o contexto em que o povo se encontrava era um contexto de há poucos dias, por pouco tempo, eles terem saído do cativeiro babilônico, aonde, estando cativos na Babilônia, por 70 anos, provavelmente em vários momentos, vivendo grandes dificuldades ali, num país, numa cidade, num lugar que eles não pertenciam, eles tiveram esse sentimento: será que não vai passar? Será que não vai acabar? Será que não vai se encerrar essa grande luta, essas grandes dificuldades? Provavelmente o povo de Israel teve esse sentimento, como muitos de nós tivemos ao longo desse ano. E talvez quando nós voltarmos para casa, porque aqui nós estamos em um ambiente diferente, com pessoas diferentes, pensando em outras coisas, mas quando a gente sair daqui e voltar para as nossas casas, talvez sem muito sono, aonde você vai deitar na sua cama e vai começar a pensar, você vai se lembrar que os problemas continuam presentes. E parecem que eles não vão passar. O povo de Israel, como eu disse, como eu mencionei, passou 70 anos vivendo uma mesma realidade, umas mesmas circunstâncias. E é provável que muitos desses israelitas pensassem que aquilo nunca mudaria. Aí nós nos deparamos com o Salmo de número 126, aonde, apesar
do contexto que Israel viveu por 70 anos na Babilônia, eles precisavam considerar uma verdade a respeito de Deus. Algo que eles deveriam saber. Algo que eles deveriam aprender e guardar no seu coração. Independentemente se passaram 70 anos e as coisas continuaram da mesma forma, ano após ano, a mesma dificuldade, o mesmo problema, a mesma situação, no mesmo lugar, sem ver a promessa cumprida. A verdade, olhando para esse salmo a respeito de Deus, que nós podemos aprender juntamente com esses israelitas que também deveriam aprender, é que Deus é um Deus que restaura a vida do seu povo. Essa é a verdade que a gente pode observar nesse texto, porque por pelo menos 2 vezes a palavra restauração aparece aí. Então, Israel precisava voltar os seus olhos e se lembrar a respeito de quem Deus era, de que não importava o tempo que eles passaram em grande sofrimento, cativos em uma nação pagã que não servia e não temia a Deus, é que Deus é um Deus que restaura a vida do seu povo. Isso é fato. A verdade que eles deveriam saber a respeito de Deus é que Deus não deixaria de agir de maneira a restaurar a vida daquele povo. É sobre isso que esse salmo fala, sobre o agir restaurador de Deus na vida do seu povo. O agir restaurador de Deus na vida do seu povo. Por que nós podemos entender dessa forma? Porque podemos afirmar isso. Não porque eu estou dizendo, não somente porque a palavra restauração aparece por pelo menos 2 vezes aqui nessa passagem, mas porque se você voltar os seus olhos para os primeiros 3 versículos deste salmo, isso fica evidente. O salmo começa dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ou, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. O povo de Israel deveria lembrar e saber que o Deus do qual eles serviam era um Deus que restaura a vida do seu povo. Porque o autor desse salmo vai dizer que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por aquele povo. Não poucas, não pequenas, mas grandes coisas. De fato, Deus, o Deus de Israel, independentemente de 70 anos terem se passado, era um Deus que não deixaria de restaurar o seu povo. Ele restaurou a sorte de Sião e grandes coisas fez pelo seu povo. Restaurou a vida desse povo, do povo de Israel, de maneira que agora eles experimentavam daquilo que tanto sonharam. E o texto expressa isso quando diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, do povo de Israel, o povo ficou como quem sonha. Porque Deus é um Deus que restaura a vida do seu povo, porque Deus aqui restaurou a vida de Israel, porque Deus fez grandes coisas, esse povo experimentou daquilo que eles sonharam há muitos anos, por 70 anos, de se verem livres da escravidão dos babilônicos, de poderem voltar a Jerusalém, porque Deus restaurou a sorte deste povo, porque Deus é um Deus que restaura a vida do seu povo, é que eles puderam encher a sua boca de riso e a sua língua de júbilo. Diz o texto no versículo 2, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Não apenas ficaram como quem sonha, mas o salmista diz que o povo Israel, a sua boca se encheu de riso e a sua língua de júbilo. Porque finalmente, depois de tantos anos,
de sofrimento, de dificuldade, Deus restaurou a sorte desse povo. Deus os visitou. Deus os libertou. Finalmente eles puderam voltar para Jerusalém. Finalmente eles puderam voltar para a terra que Deus havia dado a eles como herança. Finalmente eles puderam voltar para a cidade que Deus escolheu para habitar. Mais especificamente no templo. Finalmente eles puderam voltar à sua cidade natal para poder servir a Deus com liberdade, assim como eles aprenderam. Finalmente eles puderam voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, para poder reconstruir o templo, para reconstruir as suas casas. E viver dias felizes. Depois de 70 anos, de fato, eles veem que isto é uma verdade. O Deus deles é um Deus que restaura a vida do seu povo. E ao saberem dessa verdade, o salmista vai encorajar todo o povo a fazer duas coisas. Nós temos ainda os versículos 4, 5 e 6. E o que ele encoraja o povo a fazer diante da compreensão de que Deus é um Deus que restaura a vida do seu povo, é que eles deveriam clamar, deveriam orar e pedir ao Deus que restaura a vida do seu povo para continuar restaurando a vida deles. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Ele encoraja o povo de Israel diante da certeza dessa verdade a respeito daquilo que Deus é, para que eles então dobrem os seus joelhos e clamem a Deus, Senhor, continua nos restaurando, continue restaurando a nossa sorte. Nos dê sucesso, nos dê alegria de reconstruir a cidade, as nossas casas, o templo. Mas não só isso. Diante dessa certeza, daquilo que eles deveriam compreender a respeito do que Deus era, o Deus que restaura a vida do seu povo. Eles não apenas deveriam buscar a Deus para que restaurasse, continuasse os restaurando, mas Ele também os encoraja nos versículos finais, versículos 5 e 6, para que o povo tivesse esperança de que ainda que houvesse choro, ainda que houvesse lamento, ainda que houvesse outras dificuldades, como de fato acabaram acontecendo, eles jubilariam ainda mais, porque Deus é o Deus que restaura a vida do seu povo. Diz o texto, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É isso que o povo de Israel deveria saber. Independentemente do que eles estivessem vivendo, continuassem vivendo, ou independentemente do que eles viveriam no futuro. A certeza que eles deveriam guardar no coração é que Deus é um Deus que restaura a vida do seu povo. Deus visita, Deus favorece, Deus traz alegrias, Deus faz grandes coisas. Irmãos, o ano de 2023 praticamente passou. Muitas coisas, eu e você, nós, como povo de Deus, experimentamos durante todo esse ano. Muitas coisas boas, agradáveis, mas está diante de nós, da nossa lembrança, da nossa memória, aqueles dias difíceis que atravessamos, esse tempo difícil que em alguma circunstância eu e você estamos atravessando, enfrentando. Continuamos, o ano vai se passar, um outro vai se iniciar, e os problemas e as dificuldades provavelmente vão continuar. Elas não vão ficar com o ano que se passou. Mas, para aplicarmos e assim encerrarmos orando,
nós devemos, em primeiro lugar, lembrar que Deus é o quê? Um Deus que restaura a vida do seu povo. O Deus pelo qual nós servimos é um Deus que restaura a nossa vida. Ainda que a gente chore, ainda que tenhamos que enfrentar dificuldades, ainda que nós continuemos a enfrentar essas dificuldades, a primeira coisa que a gente precisa aplicar ao nosso coração é guardar, gravar, registrar. Não os problemas, não aquilo que ficou para trás, não aquilo que está diante de nós, os problemas que permanecem, mas principalmente lembrar que o Deus pelo qual nós servimos é um Deus que restaura a nossa vida, a vida do seu povo. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que Deus, preste atenção nisso, em 365 dias que nós vivemos durante esse ano, com certeza, meus irmãos, em cada um desses dias, Deus fez grandes coisas na nossa vida. Em dias que nós nos lembramos, Deus nos visitou e restaurou a nossa sorte. E nós ficamos como desacreditados. Eu não acredito que eu estou vivendo isso. Finalmente, Deus se lembrou de mim. Finalmente, as minhas orações foram ouvidas e atendidas. E a gente precisa fazer esse exercício em nome de Jesus. Lembrar, não das coisas ruins, não das coisas que marcaram a nossa mente, o nosso coração, mas lembrar, meus irmãos, que o nosso Deus é aquele que restaura a vida do seu povo e, portanto, a gente precisa se lembrar que grandes coisas Deus fez na nossa vida nesse ano. Grandes coisas. Quantas coisas Deus restaurou na nossa vida, irmãos. Quantas vitórias que Deus nos deu. Quantas orações respondidas. Quantas bênçãos. E aqui, quando eu fui escrevendo o sermão, eu fui me lembrando de algumas pessoas. E me veio à mente, a primeira pessoa que veio à mente foi a Ana Maria. Na luta que ela atravessou há alguns anos, com um problema nos olhos, com expectativas que não eram muito boas, Deus restaurou a sorte. Grandes coisas fez o Senhor por ela. Por isso, ela está lá, sorridente. Na sua vida, meus irmãos, na minha vida, a gente precisa lembrar que chegamos aqui não por nós, mas porque Deus é aquele que restaura a vida do seu povo. Grandes coisas Deus fez por nós. Por isso estamos alegres. Quantos tratamentos de saúde tiveram sucesso, se encerraram? Quantas cirurgias foram bem-sucedidas? Quantos ficaram enfermos e aqui estão, saudáveis? Quantos tiveram as suas forças renovadas e aqui estamos, todos cheios de vigor para fazer grandes coisas no ano de 2024? Quantas vezes, meus irmãos, ao longo desse ano, Deus nos sustentou com a sua boa mão, prestes a desfalecer, prestes a abandonar o barco, prestes a chutar o balde, prestes a desistir, e aqui estamos, porque Deus é um Deus que restaura a nossa sorte. Ele restaurou, grandes coisas fez na nossa vida. Quantos livramentos que a gente nem sabe. Não tem como, meus irmãos, nós chegarmos ao final do ano e sermos como o povo de Israel. Murmurarmos, reclamarmos, sermos ingratos. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Deus seja louvado por isso. Em terceiro lugar, olhando para aquilo que o próprio texto traz para nós como aplicação, a gente também deve aplicar a nossa vida. E em terceiro lugar, nós precisamos orar pedindo para que Deus continue agindo em nosso favor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Usa de graça, misericórdia. É mais um ano, irmãos. São tantos outros desafios. Restaura, Senhor. Visita, age, trata.
faça grandes coisas. E em último lugar, nós também precisamos ter esperança de que Deus assim fará na nossa vida no ano de 2024. Porque Ele é um Deus que restaura a vida do seu povo. Deus há de nos restaurar, Deus há de nos visitar, favorecer. Grandes coisas Deus há de fazer na nossa vida no ano de 2024. Ainda que a gente chore. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, ainda. Porque Deus é um Deus que restaura a vida do seu povo. A gente vai colher com júbilo. Em nome de Jesus, nós devemos crer e ter esperança que Deus permitirá que nós vamos viver e realizar grandes sonhos. Ao ponto de viver esses sonhos e dizer, me belisca aqui, porque eu não estou acreditando. Que, meus irmãos, a gente possa encerrar esse ano, guardando isso no nosso coração, iniciando o ano de 2024, colocando isso em prática todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Ore agradecendo a Deus, ore pedindo a Deus para restaurar a sua sorte, sua casa, sua família, sua vida, sua saúde, sua vida espiritual, seu casamento, sua vida espiritual, tudo aquilo que nos cerca. Ore ao Deus que é restaurador para que te visite, faça grandes coisas na sua vida. Tenha isso como esperança. Louve e agradeça a esse Deus, em nome de Jesus. Deus amado, obrigado por mais um ano que se passou. Quantas coisas não imaginávamos que experimentaríamos, viveríamos, mas aprove o Senhor permitir que a gente passasse por essas coisas. Não foram fáceis. Muitas delas continuam sendo extremamente difíceis, dolorosas, ao ponto, ó Deus, de estarmos felizes por fora, mas muitas vezes entristecidos por dentro. Ó Deus, ajude-nos a lembrar desse salmo que nós conhecemos, para ter a plena certeza e convicção de que não importa se nós estamos chorando, o Senhor é um Deus que restaura a vida do seu povo. Ó Deus, não permita que a gente se esqueça das tantas bênçãos que o Senhor concedeu a nós ao longo desse ano. Que sejamos gratos, que possamos, ó Deus, olhar para trás e ver quantas coisas o Senhor fez. E crer, ó Deus, que o Senhor, sendo um Deus que não muda, continuará assim agindo na nossa vida. Que possamos ter expectativas, esperança de viver grandes sonhos, ó Pai, para a glória do Senhor. Ó Pai, mas perdoa-nos, porque muitas vezes a gente se esquece daquilo que o Senhor é. A gente não exercita aquilo que deveria. Mas te louvamos por esse ano, te agradecemos por aquele que há de se iniciar. E confiamos no Senhor, diante daquilo que o Senhor irá permitir nós vivermos, sabendo de que o Senhor há de nos visitar. Deus, abençoa-nos nesse ano de 2024. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, para que a gente faça ainda mais para o Senhor. Que a gente sirva ainda mais o Senhor. De que a gente possa, ó Deus, enxergar e reconhecer as grandes coisas que o Senhor fará por nós nesse ano. E, ó Deus, possamos retribuir de maneira grata, fazendo mais. Ó Deus, que o Senhor visite a nossa vida, a nossa casa, a família, o casamento, os nossos filhos, trabalho, saúde, a vida espiritual e restaure a nossa sorte. Deus, que o Senhor nos abençoe nesse ano,
Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesse último domingo, dia do ano, com certeza nós temos motivos para agradecer, louvar e adorar esse Deus. Então nós vamos ainda ter mais uma canção que você adore, se alegre diante de Deus e na presença dEle, por aquilo que nós vamos cantar, que com certeza expressa aquilo que nós temos vivido com esse Deus.